Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite. Hoje é 3 de novembro de 2025 e está no ar o Conversa com Leite. Nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E para analisar mercado nesses últimos dias, a gente tem que tirar o lenço do bolso. Infelizmente, nós tivemos no que se trata do leite paranaense, dentro do Conselheite, que posiciona mensalmente a tendência de preço, uma notícia bastante preocupante. Tivemos 6,4% de diminuição de valores, alguma coisa em reais em torno de 15 centavos de real, que realmente confirmou aquilo que já se cogitava, aquilo que já de bastidores a gente ouvia muito de negociadores de leite, laticinistas e também de produtores. Havia essa expectativa. Eu particularmente nutria a esperança de que essa baixa acontecesse, mas não de forma tão impactante, mas é a realidade. Preço base leite Paraná, R$ 2,12. Exatamente nesta mesma época de 2024, eram R$ 2,58. Portanto, percentualmente, alguma coisa que ultrapassa 20% de redução de valores. E não que isto console, mas que sirva como um parâmetro de comparação. Exatamente em outubro de 2023, portanto, 2 anos atrás, tínhamos um preço base de R$ 2,10. Então, estamos, do ponto de vista de preço, numa condição muitíssimo semelhante àquela que tivemos em 2023. Considerando que milho e soja já em 2023 apresentavam tendência de baixa, e esta baixa que se estabilizou durante praticamente todo esse 2025 em valores que, dentro do aspecto que mais pesa nos custos, que realmente são os itens que compõem dieta, faz com que talvez este momento de 2025 não seja tão pesado quanto foi 2023. Mas as coisas são cíclicas. A oferta e a procura, que há séculos norteiam o mercado, não deixará de ser o principal balizador no momento presente, sobretudo na atividade leiteira. E sim, 2025 tem volume de leite captado até este 10º mês que se encerrou, e os próximos 2 meses, agora novembro e dezembro, não serão diferentes. 2025 está com maior produção em comparação com 2024, e esse superávit entendo que é significativo em comparação com o consumo do momento, possa estar causando esta diminuição de valores, enfim, este momento que nos deixa aborrecido, não tem como ser diferente, mas que não deve de maneira nenhuma tirar o foco da nossa principal atenção, que é a nossa vaca. O que é que nós vamos fazer melhor no dia de amanhã do que fizemos até agora para ter mais média, mais saúde, mais reprodução, mais eficiência e fazer frente, sim, a mais volume de leite para
daqui a um pouco amenizar essa dificuldade de estarmos recebendo por litro de leite um pouco menos do que nós gostaríamos. Portanto, não vamos esmorecer, não vamos desanimar. Esta palavra sempre é de otimismo, mas principalmente de pés no chão, com uma dose necessária de realismo. Daqui a alguns meses nós teremos preço subindo, recuperação de mercado e quem estiver preparado, com as vacas bem manejadas, saudáveis, com boa média, boa reprodução, sem dúvida nenhuma vai largar na frente e vai poder colher os frutos de preços melhores e com certeza de prosperidade. Meus amigos, hoje para mim é uma honra enorme contar com a presença deste amigo que no passado já foi colega de trabalho e que é uma pessoa que não somente eu, mas muita gente boa nesse mundo leiteiro de meu Deus admira e tem um profundo respeito. Juliano Pavani, obrigado por estar aqui no Conversa com Leite. Imagina, cara, eu que fico honrado e agradecido pela gentileza, pelo convite. Como eu te falei, né, eu não sei o que você tinha na cabeça quando você me chamou, mas enfim, vamos lá, falar de vaca. E aprender com você mais uma vez, né? Falar sobre leite, eu acho que no mínimo, né, os 25 anos que de estrada, um pouco mais, me deram bastante repertório. Então, espero que eu possa contribuir com Conversa com Leite, enfim, trazer alguma coisa interessante pro público. Sem dúvida vai trazer. Juliano, conta um pouco desses 25 anos ou mais de história que você tem no leite, para quem eventualmente não te conheça. Tá joia. Bom, eu sou limeirense de nascimento, né? Interior de São Paulo, ali perto de Piracicaba, Campinas, região. E minha família não tem terra nem embaixo da unha, assim. Então, nasci no centro da cidade, meus pais eram farmacêuticos. E ali nos anos 80, eu falei, bom, vou fazer farmácia, né? E era um bom trabalho, eu já trabalhava de pequeno na farmácia. Mas aí teve aquele acidente do Sarney no Brasil, enfim, e o ramo de farmácia ficou muito difícil, meu pai acabou saindo do negócio, enfim, e foi esse meu plano de futuro, né? Falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu estava chegando já na época de vestibular, de colegial. A gente sempre fala que, né, cresceu ouvindo dizer que tem que trabalhar com o que gosta, né? E falei, bom, eu tomo leite que não bezerro até hoje. Eu vou trabalhar com alguma coisa relacionada, vai que dá certo. Que joia. E fui fazer zootecnia, né? Sem muito saber o que era, o que tinha pela frente. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada a leite. E logo na primeira semana, eu já fui pro curral da faculdade. Né? Assim, totalmente calouro, zero experiência. Cheguei lá, o monitor do Bovinos de Leite era um hondurenho que falava um português muito ruim. Ele falou, o que você está fazendo aqui, calouro? Eu falei, cara, vim aprender, bicho. Eu vim... Ele era funcionário da faculdade ou ele era também estudante? Ele era estudante, né? E era o monitor responsável. E ele falou assim, mas assim, no primeiro semestre, eu falei, bicho, eu vim aqui para trabalhar com leite, então eu preciso aprender a mexer com leite. E aí esse cara me soltou no curral lá e, me mandou contar as bezerras. Aí eu fui lá embaixo contar, eu voltei com 37 bezerras e 14 bezerros. Ele falou, você tá louco? Aí eu aprendi que nem bezerro eu sabia separar de bezerra. Estava realmente no início da jornada. E aí, cara, foi legal porque desde da primeira semana eu já me envolvi com o departamento e a cada férias eu ia para algum lugar fazer estágio. E até... por isso que eu falo que é 25 anos mais um pouco, porque desde que eu entrei na faculdade eu fui me mexer com vaca, né? E quando eu estava ali no terceiro ano, olhando para onde eu poderia fazer estágio, tinha um panfletinho de estágio remunerado nos Estados Unidos. É para você. Eu falei, naquela época você pedia favor para fazer estágio, né? É verdade. E eu falei, remunerado. Isso era raro, gente. Realmente era raro. E aí, como eu sou um cara de muita sorte, estávamos no real, pareado com o dólar, então não ia ser pelo dólar, porque o dólar era R$1, mas era uma oportunidade.
E aí eu movi mundos e fundos e acabei conseguindo ir para os Estados Unidos. Fiquei 13 meses lá em Wisconsin, onde a gente rodou, né? Tivemos a felicidade de viajar junto recentemente. Foi bem nostálgico para mim dirigir por Madison ali. Eu posso imaginar. Puxa vida. Bem legal. E aí eu fui, numa época em também fazer estágio nos Estados Unidos não era nada glamouroso, assim, não era, você ia lá para ser peão de fazenda, né? Mas naquela escala, naquele volume que os caras tinham. Naquela época, isso foi em 96, eles já tinham pagamento por quilos de sólidos e a pressão por célula somática era gigantesca. Né? Isso há quase 30 anos. Quase 30 anos, 29 anos. Então, assim, já foi um choque, porque a gente, aqui no Brasil, ordenhava ainda manual, muita coisa, tinha manual. Né? Ali em Volta de Lavras, onde eu estudei, a gente fazia visita eventualmente para um produtor ou outro. Tinha muita gente tirando leite na mão ainda. Né? E, cara, a pressão do laticínio por resíduo de antibiótico era absurda. Já naquela época. Eu me lembro, eu fiquei em 2 fazendas. Na primeira fazenda era uma fazenda super rústica, assim, né? Numa região muito tradicional lá no Wisconsin. E o cara, ele já tinha mandado leite 2 vezes com resíduo de antibiótico. E num determinado dia lá, foi uma teteira numa vaca que estava sendo tratada com mastite, o cara quase teve um infarto, assim, né? Daí ele me mostrou a advertência e com a terceira advertência ele perderia a licença para produzir leite. Então eu vi que o nível de seriedade era muito alto lá. Há 30 anos atrás, se fosse recidiva 2 vezes, 3 na terceira você estava fora. Episódios de antibiótico no leite, você seria proibido de continuar produzindo leite. Exato. Rapaz. E aí, cara, esse cara era um brutamonte, enfim, eu não estava aprendendo nada ali, era uma fazenda muito rudimentar. Eu acabei saindo e aí eu fui para uma fazenda que foi super legal, porque era um maluco na região, ele resolveu fazer a recria e levar as vacas de final de lactação para o pasto. Não tinha isso no Wisconsin. Né? Então era um cara que era muito visitado. E ali eu tive... E ele também tinha uma estratégia que era nova no Wisconsin, que era o cruzamento de Jersey com holandês. Então ele tinha a fazenda maior, que era 700 vacas em lactação de holandês, padrão, típica, bem parecida com aquelas fazendas que a gente foi, né? E uma fazenda com 110 vacas Jersey e uma terceira fazenda que era, eu chamavam de Summer Farm, fazenda de verão, que era onde ele tirava leite a pasto no verão e no inverno as mestiças vinham pro freestall das holandesas, o que era um inferno, porque naquela época, como a coisa estava começando, o mestiço era muito menor que o holandês. E aí as camas eram grandes para as mestiças, né? Uhum. E a ordenha era dimensionada para as holandesas. Então, você ia pôr a teteira na mestiça, ela dava um passinho para frente, você tinha que enfiar sua cara no meio das patas das vacas. Aí você, perigoso, né? O risco de você tomar um coice era gigante. Mas deu tudo certo. Ali eu fiquei por uns 6 meses responsável pelo trato das vacas. E foi super legal, porque era aluno do zootecnia, né? Então já estava fazendo dieta no Lotus 1, 2, 3, sabe? Assim, falei, ó... Depois eu conheci o Spartan, né? Olha aí, ó. Eu trouxe o Spartan em disquete para Lavras. Assim, era um sonho. Passei aqueles 4 disquetes para todo mundo. Quanta gente tem saudade do Spartan, né? Puxa vida. E o Spartan, lendário esse programa. E o Spartan persistiu por muitos anos, né? É fato. Enfim, aí aquilo tudo para mim era muito novo, porque eu estava na faculdade, pô, não tinha aquilo, né? E eu me lembro que eu, sendo responsável pela dieta, eu tinha que dar conta do inventário, né, para o dono da fazenda. Naquela época era muito caro ligar para o Brasil. E eventualmente esse cara me dava uma ligação, porque ele queria saber como é que estavam as chuvas aqui, principalmente aqui no sul, para saber como seria a safra para ele travar contrato de soja, cara, há 30 anos atrás. Só.
Se a internet era aquela internet carroça, de escada, e o cara já estava travando o contrato de soja. Pedindo para ligar para o Brasil para Pessoal, entender liga como lá é pro que teu seria pai, pergunta como é que tá a chuva no Rio Grande do Sul, porque produtividade. se chover bem, vocês vão ter muita safra. Se tiver muita safra, o preço daqui vai cair. Preciso saber como é que vai ser. Tem que estar antenado no mercado. E há 30 anos já dava essas lições pra gente. Entendeu? Bom, aí foi uma puta experiência. Hora de voltar para casa, né? Eu vim com o conceito de TMR, com seleção genética olhando para proteína, né? E as nossas vacas produziam 20 litros de leite, 25, se muito, naquela época, né? Foi um choque. Nossa, e aí você volta para Minas, né, bicho? Aquele rebanho gigante de girolando, e você fala, meu, o que nós estamos fazendo, né? Porque os caras não discutiam certas coisas, sabe? O volume já não era mais uma preocupação para eles. As vacas já davam 10 mil litros de leite por lactação. A preocupação agora era baixar a célula somática e aumentar sólidos, né? E era assim, o dono da fazenda ele já pagava bônus para a célula somática e sólidos para os funcionários. Então era um universo que você fala, meu, eu tô uns 20, 30 anos atrás dos caras. E aí a gente volta para a faculdade, tive a sorte de estar lá em Lavras no comecinho do Grupo do Leite, e a gente discutia essas ideias, né? Por exemplo, uma outra novidade que estava chegando no Brasil era o uso do BST. E naquela época deu uma queimada no BST, porque o que acontece quando você usa BST? As vacas emagrecem, se você não ajeitar a boia, né? Você vai arrebentar as vacas. E foi o que aconteceu. Veio a ferramenta, mas não veio o manejo, né? Aí teve um tempo de acomodação para daí hoje estar como está o BST. E você viu, né? BST já não é há 6 anos utilizado lá. Então, eu achei impressionante que não foi por força de lei proibindo. Opinião pública. Opinião pública. E aí você abre o programa de hoje falando de um momento de crise, né? E é isso. A crise faz o cara melhorar, né? O que eles aprenderam quando eles receberam o BST? Falaram, ganhamos 3 litros de leite, né? E quando não puderam mais usar, sem uma força de lei, mas por uma opinião pública do cliente falar, eu não vou mais comprar esse leite. Eu vou ter que arrancar esse leite de algum lugar. Hoje a média está muito mais alta, as vacas estão muito mais saudáveis e eles não usam mais BST. Então, uma outra lição, né? Não fica reclamando. Se acomoda e acomoda rápido, né? E busca ser eficiente, né? Então, desde 96 que eu tenho contato com um produtor de leite americano, eu vejo eles fazendo a mesma coisa, Leandro. Eles não ficam inventando moda. Claro, eles são muito abertos à tecnologia. E mais para frente eu vou falar da minha trajetória. Eu tenho certeza que dos setores da agropecuária, eu não tenho dúvida que leite é o que mais absorve tecnologia. Uma coisa é isso, outra coisa é a organização da cadeia, né? Porque quando a gente põe em perspectiva com as outras atividades pecuárias, o leite parece que deixa um pouco a desejar. Em organização da cadeia, eu concordo. Mas em receptividade à tecnologia, cara, olha a quantidade de robô crescendo nesse país. É fato. Não é? É fato. Então, assim, TMR, demorou, mas quando chegou, ninguém discute mais. Quem que não quer fazer dieta total na fazenda? Né? Enfim, então volto dos Estados Unidos, termino a graduação e eu chego no final da graduação num dilema, porque eu gostei dessa experiência de estar estagiando e fui bolsista de iniciação científica durante a graduação toda. E eu gostava muito daquilo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu abri mão da minha bolsa de iniciação científica. Então, quando eu voltei, o meu orientador, infelizmente, já não tinha mais como me encaixar. Eu fiquei trabalhando como voluntário no departamento de zootecnia. E daí o Kiko voltou dos Estados Unidos. Eu falei, vou fazer mestrado com o cara, né? Ele chegou cheio desses conceitos novos.
Só que também não tinha bolsa e eu não tinha como me manter na cidade se não fosse por uma bolsa. Eu dava aula de inglês, eu terminei a faculdade dando aula de inglês, né, que me ajudou a me manter na cidade. E fui conversar com alguns professores, falei, o que eu faço? Porque eu não quero fazer mestrado por fazer. Tem que ter um propósito. Né? Ele falou, cara, tem 3 caminhos. Ficar na academia, mas daí você tem que também ser um bom professor, não dá para ser um professor meia boca, né? Você pode ir para extensão, ou você pode ir para a área comercial. E naquela época tinha um estigma, né, de, estudei, como que eu vou ser vendedor, imagina. Né? E esse estigma permanece até hoje, acredite. Né? Em muitos colégios, imagina, muitas escolas de veterinária, zootecnia. Não tem nada a ver. E um dos professores foi muito feliz e falou assim, eu tenho certeza que você se daria bem na academia, mas você precisa saber o que você quer, né? Não vou, com todo respeito, não vou ficar testando diferenças de conservas para ovos de codorna, não era o que eu queria fazer na minha vida. Né? Numa tese de mestrado. O Kiko estava lotado de pretendente, de candidato, né? E como eu fui sempre focado em experiência mais do que ter a melhor nota, então eu sabia que numa comparação de currículos, ainda que eu tivesse bastante trabalho de PIBIC, enfim, fui para extensão. E aonde? Onde é que você começou a carreira? Eu fui trabalhar, cara, no interior do Ceará, com Nordeste. pastejo rotacionado. Olha aí, ó. E nunca tinha ido para o Nordeste no Brasil. Eu fui porque eu confiei num colega de graduação que estava lá. Eu falei, o cara não é doido. Ele não ia me chamar se ele não fosse doido. Aí quando eu cheguei lá, cara, sem ter dinheiro para voltar para trás, eu vi que ele era doido. Mas não tinha como voltar. Mas não tinha como voltar para trás. Mas eu vi uma coisa durante a viagem, eu fui de busão. E quando eu cruzei o Pernambuco, né, a divisa Pernambuco-Ceará, tem o projeto de irrigação lá, que é espetacular. Eu falei, cara, tem água nesse lugar. E entrando mais Ceará adentro, muita plantação de arroz. Inundado. Que precisa de água necessariamente. Inundado. Arroz inundado. E aí, eu tenho essa foto até hoje, uma divisa de cerca de uma plantação de arroz. E do lado de cá, vaca mordendo aquele capim seco, naquele chão duro. Falei, cara, que absurdo, gente. Tem água, né? E cheguei em Fortaleza, o cara me recebeu. E ele tinha uma ideia, mas era uma ideia, não tinha nada no papel, não tinha nada... Bom, a ideia era isso, era fazer pastejo rotacionado no Ceará. Foi uma época em que o governo do estado resolveu ir, fez uma missão para Israel. Falou, se os caras produzem o que eles produzem lá no deserto, a gente tem que ter condições de produzir aqui. E foi interessante, porque desenvolveu ali no início dos anos 2000 a pecuária e a agricultura irrigada no Ceará. E a gente era os caras que ia fazer o troço acontecer com o pastejo rotacionado. Não por acaso, por eu ser de Limeira, eu também fiz muito estágio ali com o pessoal da Exalc e da Embrapa de São Carlos, que era perto de casa. Então eu já tinha um pouco do conceito de pastejo rotacionado. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhei com pastejo rotacionado, num lugar que era... Você já tinha know-how disso imprevisível. Aí, né? Eu falei, o cara vai para o Wisconsin trazer... Né? Então, eu já tinha bastante a dinâmica. Fui lá para a Embrapa de São Carlos para falar, me dá um guia para não fazer muita bobagem, né? E aí, posso citar o nome dele aqui, porque foi um cara que fez toda a diferença na minha carreira, o Arthur Quinelato, falou, olha, você vai lá para o Rio Grande do Norte, que lá tem um projeto que a gente está orientando, esses caras estão produzindo pasto de capim-elefante, na beira da praia. Entende o que eles estão fazendo? Faz igual no Ceará. E assim eu fiz. Só que aí o cearense falou, paulista é louco. A gente tirou leite desse jeito desde que o mundo é mundo. O cara vai falar para mim que eu tenho que adubar. A gente não aduba nem o milho. Malemar o arroz. Que dirá o pasto. E eu fiquei batendo na mesma tecla assim, uns 4 ou 5 meses com os cearenses. Não ia nada para frente. Né? Mas teve um
cara que acreditou. Ele falou, não é tão louco o que você está falando, né? E ele me deixou fazer uma divisão em uma área de 6 hectares, da de braquiária. E estava tudo meio pronto, assim. Eu consegui um micro-ônibus e fui com uns 15 produtores lá para o Rio Grande do Norte. Aí os caras viram. Aí eles falaram, tem sentido isso. Bom, longa história curta, implantamos o pastejo rotacionado numa região que fazia uma ordenha por dia, porque o queijeiro só comprava leite de manhã, ele não comprava leite à tarde. E eu falava, manda esse queijeiro ir trabalhar, né? Não, mas não tem quem faça, e foi em 2000 isso, a IN, não me lembro o número da instrução normativa, ela chegava naquele ano determinando que as fazendas tinham que entregar o leite frio. Então, assim, ia começar a chegar os tanques de expansão nas fazendas, que custavam um absurdo, né? Eu cheguei no laticínio e falei, cara, vocês não viabilizam um tanque comunitário? Porque os caras tiram leite uma vez por dia. Se a gente colocar um tanque, vai mais do que dobrar a produção dos caras e né, não vai fazer volume para uma fazenda. Então tem que ser comunitário. E conseguimos, né, eu falava antes para você, não tinha iodo, não tinha teste de mastite no lugar, de tão rústico que era bezerro ao pé, né? Uma ordenha por dia, imagina. E aí a gente traz isso tudo, né, junto com o pastejo rotacionado. Foi muito legal, porque eu mudei vida de gente lá, sabe, Leandro? E eu tive um cuidado que foi, sei lá, um sopro que eu ouvi. Eu fazia o custo de produção dessas fazendas e colocava o custo do zootecnista, ainda que eu trabalhasse pelo Estado, gratuitamente. E, né, para quem entendeu o negócio, o cara entendeu que ele podia pagar por uma assistência técnica. Ele não precisava ficar esperando o governo dar tudo para ele. E foi um sopro, porque não demorou muito tempo, né, para eu entender que o que eu estava fazendo tinha um resultado real, mas era muito mais um jogo político do que qualquer outra coisa. Nesse meio tempo, a coisa cresceu e precisou de gente, então veio mais um paulista para compor o time. Era eu, esse colega da faculdade e esse outro cara que chegou depois, o Summer. E o Summer falou, cara, não vai dar futuro pra gente ficar aqui no estado do governo do estado, não. A gente não era nem concursado, não era nem indicado, não era um cargo indicado. A gente tinha uma bolsa de uma fundação, como se fosse uma FAPESP, alguma coisa assim. Bom, abrimos uma empresa de prestação de serviço, conversamos produtor por produtor. Na época a gente tinha uns 60 produtores assistidos. Uns 20 só toparam pagar, porque sabiam que podiam pagar. O restante ficou esperando vir o próximo Gil do governo do estado. E aí a gente criou um programa de assistência técnica e fomos ao Sebrae, né? E esse programa virou um negócio que tomou conta no Nordeste inteiro, chama Fazenda Eficiente. Aí por outros caminhos eu acabei não ficando lá, né? A minha ex-esposa mineira, vocês são aqui do Paraná, eu sou lá de São Paulo. São países diferentes que a gente vive dentro do Brasil. Choques culturais. Muito grandes, né? E eu não digo que é melhor ou pior, é diferente, né? E ainda que a gente mudou muito a realidade das pessoas, a remuneração era muito ruim. Então, foram 7 anos de muito trabalho e nada de dinheiro. Mas esse trabalho chamou a atenção de uma empresa aqui do sul de Minas, que era a Danone, que tinha um projeto de assistência técnica também, com um objetivo muito específico. A Danone precisava melhorar a qualidade de leite de seus fornecedores para fazer os seus iogurtes, né? E me acharam lá, porque queriam um cara que manejasse pasto. E aí eu volto para Minas, então, né? E com uma preocupação grande, porque a minha régua lá era muito baixa. E agora eu estou voltando para o sul de Minas, né? Tecnicamente já mais avançado. Mas eu tinha
essa segurança do manejo do pasto. Então eu voltei e tive a sorte de cair num time muito legal ali na Danone. Eu era o único que tinha essa experiência de manejo de pasto, então os meus colegas me ajudavam no manejo reprodutivo e eu ajudava todos no planejamento forrageiro. E nessa época eu acabei me especializando um pouco mais em nutrição, né? Já não tinha tanta preocupação em fazer o geralzão que eu fazia lá no Ceará, porque já tinha outros profissionais trabalhando nessas fazendas do sul de Minas também. Já algumas fazendas, isso estou falando 2005, 2006, já tinha o seu nutricionista, né? Então você ia lá e conversava com um cara que já tinha uma régua alta, né? E aí uma empresa de mineral tem esse cara questionando demais as dietas, falando, meu, vem pra cá que você tá enchendo o saco. Esse cara é diferente. Para de dar trabalho e vem pra cá, né? Que foi a Nutron. Aí a Nutron me chama pra ir pra lá de novo, né? Eu senti aquele friozão na barriga, eu falei, putz, esses caras são brutos, né? Opa. Essa turma aí bate seco. E aí eu fui falar com a pessoa que me selecionou, que foi o Rogério Hitler. Eu falei, mas bicho, eu não tenho esse conhecimento todo que vocês têm. Ele falou assim, ô Gil, você sabe de vaca, cara. Preciso de um cara que saiba de vaca. Você sabe de vaca. Você sabe fazer vaca da leite. Bom, isso, né, é verdade. E aí, putz, foi super legal, assim, uma empresa com uma puta estrutura, né. E eu fui lá para Minas Gerais, peguei uma região que tinha um faturamento pequeno e deu tudo certo. Até um dia que toca o telefone, 6 horas da manhã, né? Um Celção. Eu falei assim, ô bicho, vai ter uma reunião aqui, preciso que você me ajude. Porque falaram que você fala bem inglês, né, e tal. Eu falei, me manda o material da reunião. Cara, era bioquímica, assim, pura. Os caras falando de metano. Tenso. Eu falei, meu Deus. Não tinha o Google Meets ou Teams, nada disso. Era um 0800 que ligava lá no hotel, né? Telefonão. E tinha um cara falando inglês, quase não dava para entender nada. Eu achei que o cara fosse indiano. Ele era holandês. Pra você ver o nível do inglês do homem. Sotaque Meu, não necessariamente horroroso. bem falado. Mas o que eu consegui pegar naquela conversa é que ele precisava de um lugar que tivesse forragem ruim para ele fazer a pesquisa dele. Eu falei, meu... É o que mais tem. Bicho, welcome to Brasil, né? E eu falei desse tom mesmo, de brincadeira. O cara disse que, depois que ele me conheceu pessoalmente, eu falei assim, cara, quando você falou aquilo brincando, eu falei, quem que é esse imbecil? Mas é o que eu falo, Juliandro. Eu acho que talvez esse meu comportamento tenha me levado pelos caminhos que eu andei, sabe? Assim, eu sempre soltei umas dessas, depois eu falei, meu, por que eu falei, né? E esse cara veio, a Provime estava desenvolvendo um aditivo, estava querendo desenvolver um aditivo que diminui esse metano. E aí foi muito legal, porque eu comecei a me envolver cada vez mais. Nessa época, a Provime começa a se preparar para ser vendida. E eles formaram um grupo que iria discutir as tecnologias da empresa globalmente. E precisava de um representante da América Latina. Esse holandês falou, é esse maluco aí. Você veja, cara. E aí, bicho... O cara certo no lugar certo. Exato. Nós éramos em 12 naquela época. Felizmente eu era o único que falava inglês. Que diferencial. E porque, sim, tinha colegas... num nível de conhecimento mais alto, assim, né? Mas não falava inglês. Sorry. E aí, cara, foi um período assim, eu conheci o mundo, sabe? Eu fui viajar atrás de vaca até na Coreia do Sul. Você conheceu o leite em tudo quanto é canto desse mundo que não tem canto. Foi muito legal. E numa mesa, assim, com nomes que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? John Newwood, o cara hoje é professor de leite na Universidade da Escócia. Para quem é da área acadêmica, se você digitar lá J. Newwood, você vê a quantidade de publicação que esse cara tem. Incrível, né? Jim Aldrich, de Cornell, ele é um dos caras que ajudou a bolar o que hoje é o CNCPS, sabe? Então, assim, uma turma que você fala, meu, né?
eu tinha 40 e poucos anos, já era uma turma 55 mais 60, né? Então era um meninão ali perto deles. Pareava comigo o espanhol, né? E, enfim, foram uns 5 anos assim muito legais, né? Veio muita coisa nova através da Nutron, que eu acabei sendo o condutor, né? Aí a Cargill compra a Provime, eu participei de toda essa transição lá dentro. Então foi muito bacana, tanto por ter acesso às coisas lá fora, como levar as coisas do Brasil lá para fora, né? Porque sim, a gente era atrasado, mas em gado de corte, por exemplo, a gente ensinou muita coisa para os gringos, né? E mesmo em leite, essa capacidade nossa de sair das crises, né? Sem as ferramentas que os caras têm, sabe? Então, a gente sempre foi muito bem visto, porque era assim, né? As contas corporativas, elas são feitas por gente que não está na fazenda, não está na realidade ali. E todo mundo olha para o rebanho brasileiro e fala, vamos morrer de vender lá, né? E não é bem assim, né? A gente tem uma população de vacas que comem tecnologia pequena, que não é 5% do rebanho pequena, que o IBGE diz, né? Então, peraí, amigão, não é tão fácil assim. E também foi uma posição que me fez movimentar dentro dessas funções que eu ocupei, porque eu também falava uns nãos que não se esperava que se falasse, né? Mas tem que ser, porque quando você fala assim, bicho, aí é teu, aí tem que acontecer, né? E eu não era o responsável por acontecer, eu era o cara que trazia as informações. Tinha uma equipe comercial, técnica, que tinha que absorver aquilo e fazer acontecer. Já não era mais extensão, é venda agora, né? Então, eu saio dessa área de nutrição e vou para uma área que também foi novidade, que é a área de softwares. E aí eu tive a oportunidade de fazer um projeto muito bacana de integração de softwares, né? De pegar o resultado do laboratório, que já ia para o software de formulação. Então, meio que tudo em tempo real, ali naquela época, ali 2015, 2016, que a gente estava começando a falar do 4.0, da digitalização, né? E com isso, a Cargill resolve olhar para o mundo digital e falar, não, vamos entrar nesse negócio. E quem que é uns malucos que pode vir para cá para fazer isso? Vai o Juliano lá de novo, né? Que maneiro, cara. Só que eu falo que a corporação ela é que nem um transatlântico. O transatlântico ele tem 300 metros de comprimento, 16 andares. Você não faz uma curva rápida. Você tem que olhar vento, você tem que olhar maré, você tem que olhar um monte de coisa para você virar o leme. E aí depois que você decide que você vai virar o leme e vira o leme, demora para você fazer a curva. Se você errou, bicho, vai demorar. Por isso que o Titanic bateu. Você não puxa o freio de mão e dá um cavalo de pau. E o mundo digital, ele é um bando de jet ski na água, sabe assim? Vai para frente, vai para trás, vira, dá pirueta, cambalhota, erra, levanta, monta, acelera. E a Cargill resolveu entrar nessa. Então, prometeram números que não vieram no primeiro ano, não vieram no segundo ano, não vieram no terceiro ano. Bicho, vamos fazer uma reestruturação e nessa reestruturação, tchau. Ali foi um momento de bastante reflexão, porque eu adoro o que eu faço. Eu gosto de contar a minha história, eu gosto do caminho que eu percorri. Eu falei, o que eu vou fazer agora, né, cara? Aí foi bom. Como eu trabalhava bastante, eu falei, eu vou ficar um tempo sem fazer nada. E fiquei 1 mês e meio sem fazer nada, não deu. Aí eu achei um colega de infância que estava com um sítio. E ele falou, dá um pulo lá no sítio e tal, não sei o quê. Ele estava produzindo alface. Aí eu virei sócio dele na alface. Fui plantar alface. Quanta história boa, cara. E aí eu vi que de fácil o alface tem só nome, porque é mais difícil que tirar leite. Mas não vamos entrar nisso. E da alface eu abri um empório de produtos naturais. E é importante mencionar ele porque é o empório que me traz de volta para o mercado. Aí eu estava
comprando café de um amigão, que era representante da Aleres, que é a empresa que eu trabalho hoje, com produto à base de levedura. Ele falou, cara, a gente precisa de um cara de ruminantes lá, para fazer a representação no Goiás. Eu falei, não estava pensando, mas, né? Uma semaninha por mês, acho que dá para tocar. E aí, quando eu chego na Aleres, o Daniel, que é o sócio fundador, falou, cara, quando me falaram do seu nome, eu lembrei de você, da Cargill. Ele tinha me visitado lá atrás, por uma outra empresa. E não dá para deixar você só no Goiás, não. Não tem ninguém fazendo ruminantes no Brasil. Você topa? Cara, eu não sabia de nada, assim, de levedura. Claro, eu sabia usar a levedura, mas nunca tinha sido um estudado especificamente, assim. Eu falei, bicho, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né? Porque o produto me interessa. E, cara, deu tudo certo, faz 4 anos, completa agora, dia 3 de novembro, 4 anos. E eu gosto de contar essa história porque quando eu volto junto com o Nassen. E aí o Renato, o Marcelo, a Santa Fé, trouxe o Bill Wise para o Brasil. E eu falei, meu, que hora para voltar para o mercado, eu vou lá no lançamento do Nassen, né? E cheguei lá, puta, todo mundo me conhecia ainda, né? Que coisa boa. Mas não com essa aparência. Isso aqui eu ganhei no alface. Né? E foi muito legal, porque você vê que é bom você poder olhar para trás e ver que o caminho que você trilhou, você anda nele. Né? Então foi super bem recebido de volta. E o Renatão ali no evento falou, nós vamos traduzir para o português, precisamos de voluntário. Eu já... pá. É comigo mesmo. Traduzi 5 dos 16 capítulos, que foi super prazeroso, porque também voltei a estudar, né? E o que estava acontecendo de mais novo ali na nutrição, né? E a gente também vinha conversando antes, isso acabou sendo muito bom, porque ali no 2016, que eu fui para essa área de software, eu saí do mercado. Né? Os clientes não me viam mais, o campo não me via mais. Eu tinha um trabalho muito legal acontecendo, mas dentro da empresa. Não estava mais ali na linha de frente. E agora eu volto. E uma vez por mês eu estava na tela de sei lá eu quantas pessoas. Né? Então, invariavelmente, até hoje, alguém fala, eu te conheço. Possivelmente você me viu traduzindo alguma aula online. Né? E eu continuo fazendo essas traduções eventualmente, né? Porque é uma forma de você estar contribuindo, tá interagindo, aprendendo, né? Aprendendo. E cara, essa é a minha história, Juliandro. Claro, tem muitos detalhes aí, mas deu para ver que a gente era muito atrasado. Eu chego no Brasil, né? Lembro, eu fui para os Estados Unidos, os caras discutindo proteína e a gente olhando para volume. Falei, nós estamos atrasados. Temos que olhar para proteína. Era que nem falar com pedra. Os caras, que volume. Mas, de verdade, as vacas no Brasil não produziam nem... As boas vacas não chegavam a 8 mil litros de leite na lactação. Né? Falei, mas já que você está vendo para volume, veja com sólidos. Porque essas vacas que os caras estão olhando, esses bois que eles estão olhando, já tem esse volume. Então, já está aí a prosa. Né? Eu falava de densidade de bocado em 96, né? Eu queria tacar pedra em mim. Né? O que você está falando? Então, eu vi essa transformação toda chegando. Né? Então, foi prazeroso ver. E há um mês atrás a gente estava lá nos Estados Unidos. Nós temos fazendas brasileiras hoje com um padrão americano. Sem dúvida, sim. Nós não temos a média americana, porque os caras falam de média, né? Mas nós temos boas fazendas aqui no Brasil. Isso é muito legal. Juliano, de tantos temas que a gente poderia perguntar, eu acho que daria não uma trilogia, a gente poderia fazer uma série de entrevistas. Mas uma pergunta que me chama a atenção agora, que eu gostaria de ouvir de você. Quando você estava nos Estados Unidos, morando lá a primeira vez, lá em 95, 96, e você tinha a impressão, puxa vida, mas como o Brasil está atrasado para o que eu estou vendo aqui. O que naquela época caracterizava o leite americano na nossa frente
que 30 anos depois nós ainda não conseguimos chegar? Tem alguma coisa que a gente ainda está atrás do que os caras estavam há 30 anos atrás? Tem, e eu vou repetir uma palavra que eu falei muito na nossa viagem há um mês atrás. Os caras já tinham consistência. Consistência. Eles fazem a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia. E a gente fica tentando achar a solução mágica, a receita mágica. Eu quero uma variedade nova, eu quero uma ordenha nova, eu quero um aditivo novo. Alguma coisa mirabolante aí para... Não, os caras, eles fazem o que eles fazem todo dia, evitando desperdício, tendo foco em ser eficiente. Então, para dar um contexto bem claro, há 30 anos atrás, era fax. O leiteiro chegava na fazenda 10h15. Não era 10h14, não era 10h16. Era 10h15 e ele estava conectando a mangueira no tanque. Só que antes de conectar a mangueira no tanque, ele fazia o snap test, que era um teste de resíduo de antibiótico. Só que eu tive essa responsabilidade durante alguns meses. Antes do caminhão chegar, eu já tinha que ter feito o snap test. Porque se desse resíduo de antibiótico, eu punha um lacre no tanque, esse cara nem encostava no tanque, né? Nessa segunda fazenda que eu fiquei, não teve nenhum episódio desse. Mas eu tinha a responsabilidade de fazer o snap test antes do caminhão chegar. Ele chegava, ele fazia. Não adiantava eu mostrar o meu. Ele falou, beleza, ele fazia. Ele pegava uma amostra do tanque, punha numa geladeirinha e ia no caminhão. Porque eles iam fazer outro teste lá no laticínio. 10h15 da manhã. 2 horas da tarde, Leandro, entrava o fax. Com célula somática, contagem bacteriana, proteína, gordura do leite. Meu amigo. Diariamente. Então, em 1996. Em 1996. Então, se tivesse algum problema na contagem bacteriana, o dono da fazenda já ia que nem um avião em cima dos funcionários. A ordem era feita por turnos, né? Então ele sabia exatamente quem era responsável por aquele leite. Isso há 30 anos atrás. Os nossos melhores produtores hoje estão no nível dos produtores médios americanos. Pelo menos essa é a impressão que eu tive na oportunidade, como o amigo menciona, que a gente teve há pouco tempo lá. E se aquilo que eu estiver falando você não concordar, esteja à vontade para discordar de mim. Os nossos melhores produtores estão pareados com a média americana, mas eu entendo que a homogeneidade americana seja uma característica. Hoje você tenha nos Estados Unidos uma variação muito pequena entre os melhores e os piores produtores, por exemplo, em média, em sólidos. Coisa que no Brasil, essa heterogeneidade ela nos assusta, ao mesmo tempo que abre um espaço muito grande para avanços. Agora, os produtores que hoje desempenham mal seus rebanhos, que têm pouca produtividade, pouca lucratividade, ou em pouco tempo corrigem isso ou estarão fora do mercado. Porque os americanos que não ficaram bons o suficiente já saíram. Esse contexto é por aí ou eu viajei na maionese? Não, você não viajou não. Esses caras que têm esses padrões americanos, eles têm consistência. Não é à toa. Não é à toa. Esse fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, ele acontece no mundo inteiro. Não é só lá e nem só aqui, né? E ele acontece no ramo de padaria, ele acontece no ramo de farmácia, ele acontece em qualquer ramo. A concentração da produção, ela é em função do achatamento de margem, do aumento de custo, entendeu? Você vai ter que ser mais eficiente, porque os recursos vão ser escassos. Então, o que tá com as vacas, a gente sempre é uma máxima isso, ó, não diminui o rebanho. As vacas mudam de mão. Existe uma consolidação de rebanhos. Diminui produtor, mas não vacas e produtividade. Exato, né? Então, essa movimentação que a gente observou, ela diminui a distância, mas o que faz muita diferença hoje no Brasil em relação aos Estados Unidos? Infraestrutura, né? Você passou por alguma estrada que você fala, nossa, isso aqui com chuva deve ser um desafio? Nenhum. Te convido aí para Minas Gerais, lá, puxar leite no verão.
Não precisa ir tão longe assim, pertinho da gente tem problema né? também. Ou aqui no Paraná mesmo. Então, assim, essa é uma coisa. A outra coisa é acesso à tecnologia no sentido de custo, né? Um robô aqui custa 3 ou 4 vezes mais do que custa um robô lá. E não é só isso. Se der algum problema, em questão de horas, menos de horas, a assistência técnica está na fazenda. Então, isso possibilita um poder de reação maior, né? Mas, em relação à produtividade, também tem uma lição de casa que ela leva tempo, que é a genética. Quando você fala da heterogeneidade do nosso rebanho, é por conta de genética. Esses caras, eu repito, eles estavam olhando para sêmen, para sólidos, há 30 anos. E o que eles estão olhando hoje? Sólidos. Eles estão num patamar que você fala, dá para subir mais? Dá, porque os caras estão subindo, né? Eles estão falando de média de gordura de 4,2. Média. No gado holandês. No gado holandês, né? Então você fala, que a gente não está olhando para a mesma coisa? Eu falei do catálogo de sêmen. Não tem foto de vaca, nem de boi no catálogo de sêmen americano. Tem só as barras das características, positivas para um lado, negativas para o outro. O que você quer? Não me interessa a cor do boi ou a cor da vaca. Até porque a chance da filha sair da cor do pai, né? E isso é irrelevante. Põe leite no tanque nem dinheiro no bolso. E os caras fazem isso há muito tempo, né? Critérios de movimentação de vaca. Eles são muito sérios em relação a quando que eu desço uma vaca do meio de lactação para o fim de lactação, ou de alta lactação para o terço final de lactação. É uma decisão muito séria, não é assim. Por quê? Porque essa vaca está dando muito leite. Eu não quero perder leite, mas ela está comendo uma dieta cara. Então, o que faz eu tirar essa vaca do lote de alta para um lote baixo? Porque ela está produzindo 35 litros de leite. 35 litros de leite, né? Eu tenho que manter os 35 com uma dieta barata, né? Então, o desafio para o nutricionista lá é muito grande. O estresse de um nutricionista de vaca nos Estados Unidos é alto, porque, bicho, o cara errou, tchau, né? E eu acho que isso nós estamos chegando nesse nível, por isso que a gente está alcançando esses padrões americanos aqui. Os produtores precisam ser exigentes com quem eles atendem, né? Exato. É um pacto de sucesso. É uma parceria. Você acredita, Juliano, que ao longo do tempo, escala de produção vai tirar produtores eficientes do negócio? Porque veja que o Brasil ainda hoje caracteriza-se, boa parte das propriedades, das fazendas leiteiras, um número relativamente pequeno de vacas. Muitos lugares, 20, 30, 40 vacas é o padrão médio. Vai chegar um tempo que no Brasil, mesmo o cara manejando poucas vacas, ainda assim vai ser insuficiente para valer a pena permanecer na atividade? Essa pergunta, para mim, ela é pesada e esse raciocínio é cruel. Mas eu gostaria de ouvir tua opinião a respeito. Bom, eu sou um otimista, né? Um otimista realista. Eu acho que sempre vai ter espaço para o produtor eficiente, né? Não importa se ele tem 20 vacas ou 50 vacas. O que não vai existir é o produtor que tenha 20 vacas e queira não trabalhar ele com as vacas. Isso não vai existir, né? Eu acho que não dá para a gente achar que o que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer aqui, porque nós não somos nos Estados Unidos. Se você olhar para a Europa, a concentração de rebanho aconteceu da mesma forma, só que em propriedades menores, né? A estratificação do leite lá é parecido com aqui, né? O cara está sendo eficiente com a operação familiar dele. Você vai para a Holanda, por exemplo, 9h30 da manhã, não tem ninguém na fazenda. Você fala, como assim? As fazendas lá não tem cerca, não tem porteiro, não tem nada. Você entra, né? Não tem ninguém. Você não ouve mugido, você não ouve nada. Bezerra tomou leite, tem ração, as vacas estão com dieta na frente delas, já foram ordenhadas. 4 horas da tarde, 5 horas da tarde tem a outra ordenha. Aí talvez você veja a gente, porque eu tive lá a última vez em 2018, já tinha 70% das fazendas com robô. Na Holanda. Na Holanda. Ou naquela região que eu tava. Né? Então, o cara lá do café, com o celular, fulana, porque tem nomes, né? A fulana tá sendo ordenhada agora, aqui ó, a produção dela.
É a segunda 0,6 vezes que ela está indo no ordenha hoje, sabe assim? Tá num nível de controle que eu acho que isso sim vai chegar aqui. A mais custo. Mas eu vejo a propriedade familiar ainda, desde que eficiente, permanecendo na atividade. Muito interessante o raciocínio. Eu tenho um desafio já há pelo menos uns 90 dias em uma região aqui do estado, a qual eu me comprometi com alguns clientes meus, a levá-los para conhecer algum sistema de leite a pasto no Brasil, obviamente a pasto suplementado, que esteja prosperando, dando certo, para ser replicado nesta região próxima a nós aqui. Região essa que caracteriza por uma dificuldade de produção de silagem de milho. E eu tenho conversado com diversos colegas nossos. Tá certo que a minha indagação é assim, Juliano. Eu digo, amigo, eu preciso que você me leve numa propriedade boa de Girolando que esteja pasto. E eles me trucam, eu não conheço mais. O Girolando fechou 100% quem está manejando bem. Você acredita que essa é a tendência a nível Brasil, de daqui a um pouco a gente entrar forte nessa questão de confinamento? Ou ainda existem boas fazendas que estão manejando pasto e estão evoluindo e não pretendem mudar? Então, nós estamos falando de intensificação de produção, né? É. Você não intensifica a produção com enchimento de rumen. Então, eu acho que eu trabalhei com pasto. Quando as vacas produziam 25 litros de leite, 30 litros de leite, beleza. Mas agora não dá. Essas vacas que a gente quer que produza 40, 45, são incompatíveis com pasto. Uma outra coisa é... A gente não sabia manejar estresse calórico. A partir do momento que você começa a prestar atenção nisso e ver os benefícios de dar conforto à vaca, não faz muito sentido você pegar uma vaca de alta produção e manter ela no pasto. Então, o que eu acredito ainda são sistemas híbridos, né? Em que você possa fazer a recria no pasto, ou talvez colocar as vacas de final de lactação no pasto. Mas como a gente está subindo a régua, mesmo essas vacas de final de lactação, quando elas vão para o pasto, a produção cai demais. A gente não pode abrir mão de produção de leite. Então, eu tenho uma miopia muito grande, porque eu não estou mais no dia a dia de fazendas. Mas se você me pedisse para levar em alguma fazenda, eu ia falar para você, puta, infelizmente não conheço. Sabe? Eu vejo a intensificação, não necessariamente em freestall, mas pelo menos com uma pista de alimentação com sombra, né? E a vaca pode até ir para um potreiro, para um piquete, mas a alimentação dela está na frente dela, não está mais ad libitum no pasto. Talvez uma genética especializada no Brasil para pasto não foi trabalhada, né? E quando a gente fala de eficiência realmente em pasto, a gente fala do gado dos neozelandeses, que tem algumas experiências aqui no Brasil e que são talvez alguns pontos isolados no mapa, né? Eu acho que são ilhas, né? Esse manejo ele persiste lá, né? O Chile produz muito leite dessa forma, mas numa produção aí de 7.000 quilos de leite na lactação, 7.500 talvez, né? E os neozelandeses estão suplementando. Eles estão suplementando. Não se fazia isso porque realmente eles foram muito eficientes durante um bom tempo. De novo, você estava falando eu volto aqui para o início do programa. Eu me lembro que quando eu estava me formando, o meu TCC foi falar sobre o Mercosul, né? E naquela época a gente era muito impactado pelo leite que vinha da Nova Zelândia. Como? Né? Como? Atravessar o mundo e chegar mais barato. Competitivo. Né? E os argentinos também tinham isso. E aí, porque faziam o mesmo sistema neozelandês. E aí era uma questão, era uma rixa entre nós e os argentinos, imagina. Porque eu colocava 10 vacas por hectare lá no Ceará. E os caras colocavam 1,5, 2. Só que as minhas 10 não produziam o que as 2 dele produziam, entendeu? Dado a genética e ao qualidade pasto que de forragem, tinha. qualidade de forragem. Então, eu acho que o grande gargalo da produção nossa hoje é a qualidade de forragem. A gente está limitado na digestibilidade das nossas fibras.
Sabe? A gente não tem um pré-secado com a qualidade que os americanos têm. A gente não tem uma silagem com a qualidade que os americanos têm. Então, para mim, o sistema de pastejo não depende de raça, porque é um Jersey. Bom, tudo bem, é holandês Friesio, não é holandês Holstein. Mas não é isso. Eu acho que nós não vamos produzir uma pastagem temperada, então não tem sentido. E se eu tenho subproduto como eu tenho no Brasil, por que eu não vou usar? Né? Acho que foi importante nos anos 2000, a produção de leite a pasto expandiu a produção no Goiás, ou no Triângulo Mineiro, ou no norte de Minas, né? Ou mesmo na região metropolitana de BH, que foi onde eu atuei no campo. Mas quando a gente precisa intensificar, não encontramos os nutrientes que a gente precisa no pasto. Numa região que tem dificuldade de produção de silagem de milho, especificamente dessa do exemplo que eu dei. Ainda assim, intensificar do ponto de vista de confinar propriamente dito o gado é caminho? Você trabalhar com forragens conservadas mesmo que de fibra precária? Para tentar, via concentrado, você puxar melhores médias? Talvez seja economicamente a melhor saída? Eu acho que sim. Quando você não consegue produzir uma forragem de boa qualidade, que é a silagem de milho, né, você vai ter que fazer isso. Mas você sempre vai travar no limite custo. Até que ponto que isso é realmente... Aonde que... Porque lembra que a vaca não é boi, né? Ela não tolera desaforo. Né? O boi, ele vai ficar... Você dá uma fritada no rumen do bicho, porque ele vai ser abatido. A vaca não. A vaca tem que emprenhar de novo e emprenhar de novo. Então, essa dieta tem que olhar para a saúde dela, né? Eu acho que é uma alternativa, mas aí nesse caso, talvez a vocação da região seja outra e não pecuária leiteira. Agora, de novo logística, né? De novo logística. Tem muita gente nos Estados Unidos que produz leite no Wisconsin comprando feno no Nebraska. Né? Desde que seja... Facilidade de transporte. O cara mete um fardão de 20 toneladas em cima de um trem lá, derruba na fazenda. E isso é longe, Wisconsin, Nebraska? É bem longe. É bem longe. Se fosse no Brasil, esse frete não fechava. Não fecha a conta, não fecha. Tipo, é mais longe do que produzir em Minas e trazer aqui pro Paraná ou vice-versa. Entendi. E lá em 2035, quando eu tiver te entrevistado, o que você imagina que a gente vai estar conversando? Daqui a 10 anos, como é que vai estar o leite Brasil e mundo? O que você acha que vai ser diferente? Aí você me pegou. Futurologia pura nessa pergunta. Nossa, que bicuda, né? Bom, eu acho que finalmente nós vamos estar sendo pagos por quilos de sólidos. Nosso leite tem que evoluir, o leite brasileiro nesse sentido, né? Já tem um caminho aí aberto, né? A CCGL começou isso há 2 anos atrás, está avançando firme. Rapidamente eu me lembro que em 2005 a Danone foi a primeira a trazer pagamentos por qualidade de leite no sentido de percentagem de proteína e gordura. 3 anos depois o mercado inteiro estava fazendo isso. Então vai ser rápido, porque isso muda a conta. Né? Isso muda completamente a conta. Você não vende leite mais, você vende sólidos. Quilo de sólidos. Então, daqui 10 anos, nós vamos estar certamente com isso. Eu acho que o robô vai estar sedimentado enquanto a tecnologia. Vai ter o que eu gosto de ver nos Estados Unidos, né? Você vai ter uma oficina de manutenção de robô, não importa a marca. O cara vai atender Lely, vai atender De Laval, vai atender Guerra. Né? Porque hoje você compra um robô, você está preso com aquela marca. Então eu acho que isso vai melhorar. Eu gostaria de ver produtores sendo respaldados por um programa de seguro, como a gente viu lá nos Estados Unidos. Né? Porque o cara não controla tudo. E não é justo que ele fique... Imagina o que aconteceu ano passado, uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? O cara ficou sem rebanho. Quanto custa uma vaca hoje? Quanto custa uma novilha hoje? Né? Como é que o cara sai dessa? Então, eu acho que isso tem que estar em funcionamento daqui a 10 anos. Eu gostaria de ver isso. Eu acho que as pessoas vão entender que leite faz bem para a saúde, ao contrário do que se fala hoje. Né?
E os produtores serão menos, mas muito mais eficientes, né? Acho que nesses próximos 10 anos, tanto nós que atendemos eles, quanto os que estão caminhando na busca de eficiência vão estar muito mais seguros com a produção. Serão tempos melhores. Sim, eu acho que sim. Eu também comungo dessa visão e tenho essa mesma expectativa. Meus amigos, muito obrigado por vocês sempre acompanharem o Conversa com Leite e aprenderem como eu estou aprendendo aqui com o meu amigo Giuliano. Curta, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais, divulguem o nosso trabalho, porque afinal de contas é de levar informação e otimismo para a cadeia leiteira que o Conversa com Leite está semanalmente com vocês. Gostaria de também deixar um especial reconhecimento e um abraço à Rumo Nutrição Animal, à Fitobiotics e também à Geogás, as nossas patrocinadoras no curso desse ano. Muito obrigado por sempre estarem com a gente aqui nesta empreitada. E Giuliano, o tempo passa, cara. Infelizmente, nós já estamos por encerrar o programa, mas deixo aqui um especial convite para o teu retorno. Eu entendo que, pelo teu conhecimento e a tua história, a gente teria uma série enorme de assuntos para aprofundar e seria realmente muito interessante que a gente continuasse em um próximo episódio a conversa que estamos tendo hoje. Mas antes que isso aconteça, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aos produtores e técnicos que acompanham o Conversa com Leite agora e também acompanharão aí ao vivo, gravado no YouTube aí para todo sempre. Bom, Giuliano, primeiro eu te agradeço mais uma vez a simpatia, a confiança, né? Eu fiquei muito contente com o convite, né? Eu acho que nós tivemos um reencontro muito bacana nessa viagem aí, de um tempo que a gente trabalhou junto e não se viu mais, enfim. Então, uma alegria estar aqui, contem comigo, né? E como mensagem, eu penso que falta consistência. A gente tem que estar aberto às tecnologias, porque senão a gente não vai experimentar nunca o novo, mas tem que ser rápido em voltar a fazer o que a gente faz bem feito todos os dias. E é todos os dias, cara. A vaca está ali todo dia, ela tem que ser ordenhada e ela tem que comer todo dia. Então, busquem vocês produtores, parceiros, que entreguem a consistência para vocês, sabe? Porque conversar bonito e falar de um produto milagroso tá cheio aí, né? Para mim, o que sempre fez a diferença foi estar disponível. E a resposta que eu sempre tive foi, ao longo dessa jornada, receber uma indagação ou um questionamento fora de hora sobre um assunto que não é referente ao que eu trabalho. Por exemplo, Gil, preciso contratar um cara, você pode me ajudar? Ou você pode me indicar um cara para vender, para me fornecer um equipamento? Ou mesmo um aditivo, ou mesmo um mineral, sabe? Eu sei que você trabalha na empresa A, mas eu sei que você vai me dar uma opinião imparcial, sabe? Eu acho que quando você tem esse tipo de resposta do seu parceiro, você está no caminho certo. Então, a vocês técnicos que trabalham nas empresas comerciais como a gente trabalha, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, faça o certo em detrimento de qualquer coisa dúbia, porque você pode olhar para trás e voltar nos caminhos que você andou. Então, seria essa a minha mensagem, Leandro. Conte comigo. Você vê, eu falo sobre tudo e mais um pouco. Talvez você queira me dar um tema e a gente discorra sobre um tema. Enfim, conte comigo aí. Parabéns pela Conversa com Leite. Obrigado demais por você estar com a gente aqui. E com certeza outras oportunidades de te ouvir e de aprender contigo nós vamos ter. Giuliano, muito sucesso. Você é um cara que contribui demais aí com a cadeia leiteira brasileira e do mundo, com a experiência que tem com teus feitos, teus trabalhos. E continue assim que nós precisamos de você. Gente, obrigado por ter estado com a gente. Até a semana que vem. Um abraço.
Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.